25 mil brasileiros lutaram em uma guerra desconhecida em seu próprio país. O primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar, que no momento decisivo da história da humanidade, nós estivemos lá do lado certo. Quem não tem medo numa hora dessa, meu Deus do céu? Uma série original do Filhos. Por onde entra o medo é pelos ouvidos. A guerra é o barulho. 1942. Acesse o Filhos e assista agora. Eu tinha meus 17 para 18 anos, quando começaram a afundar os navios, aí que começou a vir o civismo, vamos dizer. Eu sempre fui, sei lá, para não ser muito pedante, dizer que sou patriota. Não, todos nós somos patriotas. Eu fui entusiasmado, fui crente, consciente e achava que não ia acontecer nada. Eu não morri por pouco. Aquele senso de pertencimento a uma sociedade, a um país, a uma pátria, vem cada vez menos sendo ensinado, sendo cultuado. Há o crescimento do individualismo, do eu. Então, certos valores, como o patriotismo, eles são deixados de lado por essas mudanças que são daninhas, né, a uma sociedade sadia. Normalmente o brasileiro, ele acha bonito ver em filmes quando o patriotismo é enaltecido por outros países, mas na hora dele cultuar o seu patriotismo, ele vê aquilo como algo meio careta, fora de moda, é uma espécie de uma vergonha cívica que o brasileiro tem em enaltecer os seus valores cívicos, enaltecer o seu passado, né? Quando se pergunta por que a memória da FEB é tão pouco explorada, a resposta que eu mais escuto é: não, isso foi por causa da ditadura militar. O regime militar acabou há mais de 30 anos. Então, depois de 30 anos, então, ainda continua essa questão? Isso é uma cortina de fumaça que esconde os verdadeiros problemas. A memória cívica do brasileiro, a memória da participação brasileira na guerra, ela é desconhecida, ela é pouco conhecida por conta de uma forte doutrinação ideológica no meio escolar. Esse é o verdadeiro motivo. Por que no Brasil os heróis são sempre os esportistas, atletas, e os militares, os soldados, nunca foram reconhecidos como heróis? Aí fiquei pensando nisso, se isso é necessariamente um demérito. Talvez não, porque se você for ver quem foi o grande herói que a história do Brasil produziu, não foi Tiradentes, que foi uma invenção dos republicanos, uma criação dos republicanos, não foi Caxias. O grande herói da história do Brasil foi Pelé. Pelé, o menino pobre, negro, engraxate, genial, que conquista o mundo, e no momento que esse Zé Povinho Pelé conquista o mundo, o que ele é proclamado? Rei. Aí vira rei. E é esse o país, o Brasil. Para hoje, nos tempos de hoje, esse maior herói que a história do Brasil, que fez mais pela imagem do Brasil e pelos brasileiros do mundo, do que todos os presidentes e chanceleres somados no mundo, esse Pelé é vilipendiado, insultado, humilhado, como se fosse um... Ah, ele só abre a boca para falar besteira. Por que vocês acham que a Rainha Elizabeth não abre a boca? Para não falar besteira, ele não tem uma casa real, então deixa o Pelé falar besteira, o maior herói da história do Brasil. Então, assim, o que você está fazendo com esse filme, o que eu acho que tem que fazer com a Segunda Guerra, é que tinha um monte de Pelé lá na Itália, um monte de Pelé que foram lutar pela liberdade. Pela liberdade, que é a grande conquista das grandes conquistas da modernidade, do mundo que a gente quer, que a gente deseja, do melhor do mundo que está aí. Essa ideia. O que é ser patriota hoje, né? Eu acho que para hoje, por exemplo, ser patriota no Brasil, reconhecer o enorme fracasso no que a gente sabia fazer melhor, que era o futebol, o 7-1 da Alemanha. Isso é um reconhecimento. Até hoje, para mim, na nossa sociedade, não caiu essa ficha. É, para mim, muito mais grave do que a derrota do Uruguai. Ali teve heróis. Na derrota para a Alemanha foi um fracasso redundante, foi ali, e é um exemplo do momento que o Brasil vivia e vive.
E a gente parece uma coisa maluca, finge que não vê. E o futebol brasileiro, onde estão muitos dos nossos heróis, talvez o nosso maior herói, o Pelé, é derivado, é oriundo do futebol, né? O futebol brasileiro, para mim, é uma coisa intragável. E olha que eu gosto de futebol, tanto que eu vejo os bons jogos de futebol, só que é o futebol europeu. Então, a gente aí tem a questão do patriotismo. O patriotismo, sabe o que é? É enfrentar de frente os problemas da sociedade. Aí é ser patriota. É você, olha, e reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos problemas. Aliás, o fundamental é nós reconhecermos nossas fraquezas, nossos problemas, nossas vicissitudes. O que a gente tem de bom, ótimo, já está lá. Eu quero resolver o que tem de ruim. Isso é ser patriota. Ser patriota não é você ficar só tecendo loas, como se nós fôssemos o melhor país do mundo, como nós fôssemos sei lá o quê, né? A sociedade que todos gostariam de viver, porque isso é bobagem. É uma coisa que tem seu lado positivo e seu lado negativo. O lado positivo é, enfim, amor à pátria e tal, né? Patriotismo, lutar pelo Brasil, torcer pelo Brasil. E tem o seu lado negativo também, que leva a excessos, né? O patriotismo também pode ser excessivo, né? É possível ser patriota, como os americanos muito bem demonstram isso. Os americanos têm tantas ou mais origens do que nós. E, no entanto, tem uma hora que eles são americanos, que eles estão defendendo não só a terra deles, o país deles, mas eles estão defendendo também a ideia que está por trás dos Estados Unidos. Não importa discutir aqui se esse ideal americano é sempre verdadeiro, se ele não recai na hipocrisia, mas é como a ideia de França, né? A ideia de França é o seguinte: é uma sociedade laica, a razão acima de tudo, esses são nossos valores, se você quiser estar aqui, é isso que nós brigamos. Os americanos mais ou menos a mesma coisa, né? A liberdade individual, a livre iniciativa, né? Os poderes se equivalendo, não podendo o governo central ser muito poderoso. Isso está por trás da ideia de América e é o que é celebrado nos feriados nacionais americanos. Já peguei feriado nacional na Grécia, as pessoas celebram isso, é óbvio, né? Tem uma coisa envergonhada aqui nisso, né? Então é preciso limpar um pouco esse uso político do patriotismo e perceber que não tem nada de vergonhoso, de intrinsecamente ruim, um patriotismo num nível saudável. Eu acho que a participação brasileira na Segunda Guerra e na Primeira também pode nos ajudar a perceber que tem uma coisa ali que está muito além da mera Copa do Mundo ou da final da Liga Mundial de Vôlei, esse momento em que todo mundo se lembra que é brasileiro. Até o início dos anos 80, havia cerca de 30 associações de veteranos espalhadas pelo Brasil. Boa parte delas com um pequeno acervo histórico, né? Uniformes, equipamentos, armamentos, né? Lembranças dos veteranos que se radicaram na cidade e deixaram seu material como lembrança. Com o passar do tempo e com o desaparecimento natural dos veteranos, essas associações elas foram sumindo. E com isso, um valioso legado histórico vai se perdendo. Fotografias, materiais históricos, equipamentos, armamentos vão passando para a mão dos colecionadores e ficando longe do público. Pior, muitos ainda vão para a lata do lixo, porque não há nenhuma entidade que se interesse em receber esse material, possa catalogá-lo e colocá-lo à vista do público. Por incrível que pareça, em mais de 70 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, o Estado brasileiro não foi capaz de criar uma entidade que pudesse receber esse material histórico, uma entidade exclusivamente destinada à memória da FEB. Se nós formos no Cadastro Nacional de Museus, há mais de 3.000 museus de tudo quanto é tipo, até museus homenageando políticos em vida, mas não há um museu especificamente destinado à memória da FEB. Isso é altamente triste, isso é uma situação que parece até surreal se for comentado num país estrangeiro que tenha participado ativamente da guerra. Isso, infelizmente, é um sinal típico de uma sociedade indigna do sacrifício dos seus pracinhas. Não, eu acho que o brasileiro gosta dos seus ídolos, né, e constrói os seus ídolos, só talvez não os seus ídolos guerreiros, vamos dizer assim, justamente porque não houve, né, muita participação em guerras, internações
parte do Brasil, né? A participação que houve e que foi mais ou menos justificável não foi a Guerra do Paraguai, né? Em que a participação do Brasil foi bastante duvidosa, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é isso, não temos uma cultura guerreira, né? O fato de que entre 25 mil e 30 mil homens e mulheres brasileiros foram lutar por uma causa que parecia estranha, né? E era estranha na medida em que você vivia numa democracia aqui, ao custo da própria vida, de sacrifícios, etc., e honraram essa missão que lhes foi dada, não só do ponto de vista das vitórias, das conquistas militares, mas também de ter feito uma bela figura na Itália, que faz com que a passagem deles pela Itália seja sempre lembrada com carinho. Embora a participação do Brasil tivesse sido pequena, quase insignificante, embora a participação militar do Brasil tivesse sido negligenciável, nada disso elimina o heroísmo, a coragem e o valor dos indivíduos que estiveram dentro dessa situação. Isto é básico em narrativa histórica. Qualquer um daqueles soldados brasileiros confrontados com aquela situação é um herói no sentido mais amplo da palavra. Não porque ele tenha eventualmente matado X adversários numa ação individual. Não porque, por hipótese, a participação dele imediata no campo de batalha tenha ajudado a resolver uma ação militar de profundas consequências. Mas, pelo fato dele vir de uma cultura periférica, subdesenvolvida, atrasada, ter sido mal treinado, mal preparado, mal conduzido e mal chefiado, em circunstâncias que ele não compreendia, diante de um adversário tradicional que, embora fosse muito debilitado, ainda era a expressão de uma das culturas militaristas mais avançadas do planeta, isto torna o nosso indivíduo, o nosso pracinha, um herói com H maiúsculo em sentido amplo. Não existe contradição, isto é uma profunda burrice de quem o faz, entre afirmar que a participação do Brasil foi pífia e a presença dos nossos homens lá foi heróica. Olha, eu não me considero herói não, porque considero cumpridor do dever. Não me considero, porque acho que o brasileiro tem que cumprir o dever dele, né? Principalmente a pátria está sendo ferida, ele deve lutar para... Acho que o herói, isso é uma coisa para mim, a não ser, mesmo aqueles que conseguiram prender os alemães, para mim é comum, porque a vida na guerra é diferente daqui de fora. A gente está só pensando em morrer. E quem está pensando em morrer está pensando também em matar, né? Então, é uma função que, de repente, o cara torna-se herói. De repente, eu ia para Ipanema. No caminho, entrou 2 senhoras alemãs. Já tremendo assim, chapéu e tudo. Aí, mas tinha um soldado, um civil, que estudava bem o alemão, eu conhecia bem o alemão. Aí eu dei um lugar para ela, um falou para o outro assim, falou em alemão. Hoje eles estão dando lugar por educação, mas quando a Alemanha entrar aqui, eles vão dar por obrigação. O cara meteu a mão dela, e eu estou perto assim, e surpreendeu, o cara falou, cala a boca que você não sabe com quem sou eu, nem com quem você está. Então, eu vou falar o que ela disse, e aí deu outro tapa dela, a mulher caiu no chão, sanguentando tudo. Aí chegou os navais também em favor da mulher e falou assim, eu vou falar o que ela me disse e você vai transmitir em português. Falou naquela língua lá, ninguém falou assim, agora eu vou traduzir para vocês. Ela disse que hoje eu estou dando lugar por educação, mas quando a Alemanha entrar aqui no Brasil, não. Aí quiseram pegar a mulher, queria matar a mulher. Aí veio a polícia, aquela confusão e tudo. Resolveu dali para cá fazer o bonde voltar em Copacabana, fazer o bonde, aquele bonde grande, e veio o bonde já cheio de gente pedindo guerra, queremos guerra, queremos. E eu estava vindo o bonde também, não estava pedindo guerra, porque eu não queria guerra, né? Chegou no Palácio Catete, eles viram até cá embaixo, no portal lá, queremos guerra, queremos guerra, não queremos guerra.
Getúlio chegou no Pantanal, olhou, roçou a cabeça, voltou para dentro e o pessoal ficaram insistindo ali. Ele aí, o que fez? Reuniu os 3 ministros e declarou guerra ao Brasil. O golpe de mão é uma ação perigosíssima. A patrulha, se for de observação, ela é perigosa e muito aborrecida, mas menos perigosa que o golpe de mão. O golpe de mão tem como objetivo fazer alguns prisioneiros que são utilizados para informações do que está acontecendo por lá. Aquilo dali, há as posições, digamos, numa casa, a Casa Velha, sempre lá na Casa Velha bombardeada, foi por informações, quer de população, de alguém lá, de qualquer forma, uma informação que estava lá um grupo de alemães, na defensiva. Então se organizava o golpe de mão com um número indefinido, podia ser 10, podia ser 15, podia ser 5, ia à noite. Durante a noite ia chegando bem pertinho daquela casa, em máximo silêncio. Ao romper a madrugada, começar, quando ia clareando o dia, era a hora. Era hora de atacar, invadir, no tiro de metralhadora, granada de mão, baioneta, de qualquer forma. Matar os que fosse preciso e prender os que pudesse. Cos'era per lei un bambino partecipando alla guerra? La stessa domanda che mi fece subito il generale Mascarenas e che dopo alcune ore di interrogatorio stretto, perché mi pensavano una spia, dal momento che in quel periodo, sia come era vestito, sia per come mi avevano trovato nelle circostanze particolari, credevano che fossi una spia. Cosa ha detto lei? Allora lui rimase molto perplesso nel fatto che io a poco più di 14 anni, perché quando mi incontrò la notte di Natale avevo poco più di 14 anni, disse: ma lei, chiese tutta la storia, dico io combatto già da 1 anno. Dice: ma come mai a 13 anni lei ha scelto di fare questo, di affrontare questo tragico? Io dissi: perché il mio passato di bambino, anche se può stupire, mi ha portato ad avere un'idea chiara di quello che è il momento politico. Eu tive um grande medo na guerra. Depois não tive medo mais não. O medo sumiu. A gente via no navio o francês, era um navio francês, tomando aquele vinho espetacular. Que maravilha. A gente cheirava assim. Quando chegar na Itália, vocês vão ver. Vou chegar na Itália, vocês vão ver. Quando nós embarcamos, ao italiano partisano, Pino, Pino, Pino. Aí nós avançamos em cima, ele encheu, jogamos o cantinho fora, enchemos d'água e bebendo. Companheiro, daqui 10 minutos chegou um americano, todos os palavrões que existem na língua inglesa, português e universal, ele chamou. Você não sabe, poxa, self dele e aí em diante, etc. O que eu fiz? Eles costumam envenenar o vinho da tropa. Todo mundo aí parado e aguardando se vai acontecer alguma coisa. Aí nós ficamos parados assim, um olhava para o outro e dizia assim: tu tá sentindo alguma coisa? O cara dizia: não, também não. Tu tá sentindo? Tu tá sentindo? Aí depois de uns 40 minutos, o americano chegou: quem tá sentindo alguma coisa aqui? Ninguém tá sentindo nada. Aí libertou a nós. Hoje nós vamos com muito cuidado nesses mitos, nesses heroísmos que não são aceitos pelos pracinhas, a partir do momento que novas descobertas de como nós pensamos, de como nós memorizamos, por exemplo, o Times agora publicou recentemente de que é uma coisa que nós historiadores já sabíamos, é a coisa do discurso conquistado. Eu tenho o meu discurso do que eu vi na guerra,
Vamos dizer, o Pracinha participou daquele ato, etc. Tal, mas ele adquire, com o tempo, com a conversa com os amigos, ele adquire o discurso do outro, que passa a ser uma verdade para ele. O Pracinha diz, eu combati em Monte Cassino, por exemplo. Na memória dele, ele está falando de Monte Castelo, mas se referindo a Monte Cassino. Ou então ele adquiriu o discurso de Monte Cassino numa outra conversa. Porque o Pracinha, nos seus diários, que eu acho fonte segura, o diário dele, ele diz, olha, eu estava com a minha metralhadora armada em tal lugar, em Porreta. Aí você tem que pensar, onde é que é Porreta, de onde que ele está falando, de qual companhia e de qual batalhão. Quando tem aquelas situações que os livros oficiais não contam, por exemplo, uma retirada, né? Um ataque violento como aconteceu em Granalione. O Exército e o DIP Getúlio Vargas, eles queriam uma febre gloriosa, heróica. Os fatos difíceis que aconteceram não estão publicados. Eu vim aqui falar sobre uma pesquisa que eu fiz sobre a fraternidade Fole no Brasil e na América Latina. Isso começou na Argentina em 1940, na comunidade inglesa, logo após a Batalha da Grã-Bretanha. As atividades começaram por volta de outubro de 1940 em Buenos Aires, com alguns ingleses. Eles conseguiram imediatamente arrecadar alguns valores para ajudarem a Real Força Aérea a comprarem aviões para combaterem os nazistas. Um brasileiro da comunidade britânica, logo em seguida, no final de 1940, esteve na Argentina e teve contato com esse pessoal. O nome dele era Tom Sloper, ele era um dos proprietários de uma loja de departamento muito famosa em São Paulo, no Rio, e ele trouxe esse movimento para o Rio de Janeiro. Inicialmente ele foi dentro da comunidade britânica, praticamente, dos estrangeiros, alguns franceses ajudaram, mas principalmente a comunidade britânica. Já no início de 41, ele também criou a Fraternidade Fole no Rio de Janeiro, e a partir desse momento eles conseguiram, no final de 1941, já no início de 42, arrecadarem valores suficientes, por volta de 20 mil libras, para comprar os primeiros 8 Spitfires para a Real Força Aérea. Eles foram denominados, como era basicamente Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo, Bem-TV, Palmeiras e um de São Paulo, na mesma época, que foi denominado o Bandeirante. Nesse momento o Brasil ainda não estava em guerra, mas a comunidade britânica já sentia isso aqui no Brasil, com a partida de membros dessa comunidade para combaterem na Inglaterra, ou indo para o Canadá, na África do Norte. E esse sentimento já existia dentro de uma comunidade restrita, mas próxima aos brasileiros. Não é que era proibido, ele era um negócio clandestino, porque o governo brasileiro em 1941, ele tentava negociar com os dois lados para conseguir benefícios para o país. Então havia um jogo de interesses e esse movimento não era interessante para o governo, explicitamente a favor dos aliados, nesse caso dos britânicos. Aí quando o Brasil entrou em guerra, a partir de agosto de 1942, o Fole se tornou explícito e atingiu praticamente todo o Brasil. O Brasil, quando chegou aqui na Itália, ele veio com um uniforme muito parecido com o uniforme alemão, muito parecido com esse uniforme que você está usando. A cor era similar, os 4 bolsos eram bem similares, mas o tecido era um pouquinho mais fino, era brim, era um tecido de brim. Assim, alguns dizem que quando eles desceram em Nápoles, as pessoas acharam que eram prisioneiros alemães e tentaram até apedrejar os brasileiros. Quando o Brasil chegou, tiveram que trocar o uniforme, botaram o uniforme americano, simplesmente por causa do frio, estava muito frio, e porque era muito parecido com o uniforme alemão. Podevano confundere? Sim, para confundir com os uniformes alemães. E os uniformes americanos eram melhores para o frio. Tinha essa calça, tinha calça de lã, tinha a jaqueta, tinha a camisa de lã. E os brasileiros chegaram aqui e não tinha nada disso. Esse seu uniforme é muito legal, um uniforme alemão. E é um uniforme alemão fino. Existia o modelo de lã e existia esse uniforme que se chama HBT, o tecido. Esse aqui é um soldado de tropa de montanha. E ele é um soldado simples, soldado de primeira classe e um radialista. Ele é um Panzer Grenadier, que é infantaria motorizada. Ele é um prisioneiro de guerra e ganhou uma Cruz de Ferro de 2ª classe. Também
ganhou um badge de infantaria. Então ele é um soldado bem condecorado e virou um prisioneiro de guerra brasileiro. Está aqui no centro de Parma, onde anualmente acontece um evento de turismo histórico voltado para a Segunda Guerra Mundial, denominado Coluna della Libertà. Colecionadores e organizações históricas se reúnem num comboio gigantesco, mais de 100 veículos militares históricos, e percorrem várias regiões da Itália, do norte da Itália, celebrando o fim da guerra. E esse ano, como são 70 anos, o evento ficou mais grandioso ainda, ficou maior ainda. E aí a gente está aqui, junto com a delegação brasileira, participando desse evento. Houve uma homenagem especial aos brasileiros aqui também, por conta dos 70 anos do fim da guerra. E é um momento especial para todo mundo que gosta do tema, porque são veículos que estão rodando. É um momento muito aguardado por todo mundo que frequenta aqui a região. A gente passou por uns momentos muito emocionantes aí, porque há muitos anos não vinham muitos ex-combatentes, que já não são muitos, na verdade. 70 anos. Aqui, eu chamei de ferro. Hoje eu chamo de paraíso. O que os italianos estão fazendo pra gente é inesquecível. Meu coração está bem difícil, não sei como estou aguentando. A gente conseguiu reunir aqui 6 ex-combatentes da FEB e eles participaram de todas as cerimônias em homenagem aos brasileiros e à FEB. Então foi um momento realmente muito especial a gente poder tomar parte também dessas cerimônias e esse grupo que frequenta aqui a Itália para percorrer o caminho onde os brasileiros entraram em ação vai aumentando a cada ano. As asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Brasil!